O botão de conexão. Como criar laços poderosos. Quando você ouve FBI, o que lhe vem à mente? Provavelmente não é algo como força de ligação invisível. No entanto, durante 2 décadas trabalhando como analista comportamental, especializado em investigações, desenvolvi uma habilidade rara para entender rapidamente as pessoas e desvendar os mecanismos ocultos por trás do comportamento humano. Meu trabalho envolveu desde convencer indivíduos a colaborar contra seus próprios interesses, até obter confissões genuínas de criminosos experientes, muitas vezes sem precisar dizer uma palavra sequer. No programa de análise comportamental do FBI, criei estratégias sofisticadas para transformar adversários em aliados. Em outras palavras, aprendi a conquistar a confiança de qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias. Meu ofício pode ser resumido em uma única frase: fazer com que as pessoas gostem de mim. Um exemplo marcante dessa abordagem foi meu caso com Andrei. Todos os nomes aqui foram alterados e algumas situações adaptadas para preservar identidades. Andrei era um espião estrangeiro detido nos Estados Unidos após ser flagrado com documentos confidenciais. Como agente responsável pelo caso, fui designado para interrogá-lo. Durante nosso primeiro encontro, ele declarou categoricamente que jamais diria uma palavra para mim sob qualquer condição. Então, comecei a construir uma ponte silenciosa. Todos os dias, sentava-me diante dele, lia o jornal calmamente e saía, sem proferir uma só sílaba. Dia após dia, semana após semana, repeti esse ritual aparentemente inofensivo. Até que, certo dia, Andrei finalmente quebrou o silêncio. Por que você continua vindo aqui todos os dias? Dobrei o jornal, olhei para ele e respondi simplesmente: porque quero conversar com você. Depois disso, voltei ao meu lugar. Recostei na cadeira e retomei minha leitura, ignorando sua pergunta. No dia seguinte, ele perguntou novamente. Mais uma vez, dei a mesma resposta breve e continuei lendo. Finalmente, alguns minutos depois, Andrei falou: está bem, quero conversar. Baixei o jornal e disse: você tem certeza? Quando nos conhecemos, jurou nunca falar comigo. Ele hesitou por um momento, mas logo acrescentou: sim, quero falar, mas não sobre espionagem. Concordamos em seguir essa condição inicial e passei a estabelecer uma relação de confiança gradual. Conversamos sobre tudo, menos sobre suas atividades ilegais. Aos poucos, ele começou a relaxar e a ver em mim alguém em quem poderia confiar. Meses depois, Andrei anunciou: estou pronto para falar sobre o que fiz. E assim, livremente e sem pressão, ele confessou detalhes completos de suas operações. Não porque foi forçado, mas porque havia criado uma conexão comigo. Uma amizade improvável nascida da paciência e da compreensão. As táticas que utilizei com Andrei podem parecer incomuns à primeira vista. No entanto, cada movimento foi cuidadosamente planejado para criar um ambiente onde ele se sentisse seguro e disposto a cooperar. Este livro revelará esses métodos, mostrando como eles podem ser aplicados para conquistar a simpatia de qualquer pessoa, seja por um instante ou por toda a vida. As mesmas habilidades que empreguei para recrutar espiões são incrivelmente eficazes para formar amizades verdadeiras, fortalecer relações profissionais ou até mesmo impressionar desconhecidos. Curiosamente, demorei anos para perceber o impacto dessas técnicas fora do contexto do FBI. Foi apenas perto do fim de minha carreira, enquanto ensinava jovens agentes sobre influência e persuasão, que tive uma revelação surpreendente. Certa manhã, cheguei cedo para preparar a sala de aula e encontrei 2 alunos já presentes. Eles estavam sentados na primeira fila, ansiosos e curiosos. Você se lembra do Tom da turma anterior? Perguntou um deles. Claro, respondi intrigado. Bem, há algumas semanas saímos com ele num bar. Ele contou que aprendeu na sua aula como conquistar mulheres. E então? E perguntei ainda sem entender aonde aquilo ia. Desafiamos Tom a atrair uma mulher aleatória para nossa mesa, sem dizer uma palavra sequer. Os 2 explicaram que Tom aceitou o desafio, e cerca de 45 minutos depois, a mulher veio até eles.
e perguntou se poderia se juntar ao grupo. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês sabem como ele fez isso? Perguntei. Não, por isso estamos aqui. Naquele momento, percebi algo fundamental. As mesmas ferramentas que usei para recrutar espiões também podiam ser usadas para dominar a arte da sedução e melhorar praticamente qualquer interação humana. Essa epifania mudou minha perspectiva e inspirou este livro. Após me aposentar do FBI, decidi aprofundar meus conhecimentos acadêmicos e fiz doutorado em psicologia. Hoje, sou professor universitário e dedico meu tempo a ajudar pessoas a construir relacionamentos mais significativos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Aqui estão alguns exemplos de como as estratégias deste livro podem ser úteis. Vendedores iniciantes podem aprender a criar laços instantâneos com clientes potenciais. Profissionais experientes podem reforçar vínculos existentes e expandir suas redes de contato. Empresários e líderes podem melhorar a comunicação com equipes e parceiros comerciais. Pais podem fortalecer os laços com seus filhos, promovendo diálogos abertos e sinceros. Consumidores podem usar essas técnicas para negociar melhores condições e serviços. Solteiros podem aumentar suas chances de sucesso nas interações românticas. Seja qual for seu objetivo, construir novas amizades, aprimorar relacionamentos atuais ou simplesmente tornar encontros casuais mais memoráveis, este livro oferece ferramentas práticas para alcançar resultados extraordinários. É um guia para qualquer pessoa que deseja explorar o poder da conexão humana e transformar breves interações em laços duradouros. Dominando a arte da conexão humana. Os seres humanos são, por natureza, criaturas sociais. Desde os primórdios de nossa existência, a sobrevivência dependia de nossa capacidade de nos unirmos em grupos, colaborarmos e enfrentarmos juntos os desafios de um mundo hostil. Esse instinto de conexão está profundamente enraizado em nosso DNA. No entanto, apesar dessa herança evolutiva, muitas pessoas hoje enfrentam dificuldades para formar vínculos verdadeiros e duradouros. Pesquisas recentes mostram que o isolamento social está se tornando uma epidemia moderna. Paradoxalmente, enquanto as redes sociais prometem aproximar as pessoas, elas muitas vezes acabam nos distanciando ainda mais das interações reais, cara a cara. Isso cria um paradoxo. Estamos mais conectados do que nunca, mas sentimos menos proximidade genuína. Interagir com outras pessoas, especialmente com desconhecidos, pode ser intimidante. O medo de ser rejeitado, julgado ou mal interpretado é algo universal. Independentemente de quem você seja, esses receios estão presentes. Será que vou causar má impressão? E se disser algo errado? E se for usado ou explorado? Esses pensamentos podem transformar até mesmo uma simples conversa em um obstáculo mental gigantesco. Mas há boas notícias. Construir relacionamentos não precisa ser uma tarefa assustadora ou impossível. Se você já se sentiu frustrado tentando fazer novos amigos ou fortalecer laços existentes, saiba que você não está sozinho. Este livro foi criado exatamente para ajudar pessoas como você a superar esses desafios. Ele oferece ferramentas práticas baseadas em ciência e psicologia humana, projetadas para facilitar suas interações e criar conexões autênticas. As estratégias aqui apresentadas vão além das palavras. Muitas vezes, a comunicação não verbal tem um impacto muito maior do que qualquer frase que possamos dizer. Este livro explora tanto os sinais silenciosos quanto as técnicas verbais que podem ajudá-lo a conquistar a simpatia dos outros quase instantaneamente. Relacionamentos significativos não são fruto do acaso, mas sim do uso consciente de habilidades comprovadas. Para transformar sua vida social, você só precisa seguir 3 passos simples. Aprenda e aplique as técnicas deste livro. Pense nelas como ferramentas poderosas que fazem o trabalho pesado por você. Certa vez, ao aprender a usar uma furadeira elétrica, percebi que não precisava aplicar toda a força que usava com uma manual.
A chave era deixar a máquina fazer o esforço. Da mesma forma, essas técnicas funcionam melhor quando você relaxa e permite que elas façam seu papel. Basta ser você mesmo e confiar no processo. Os resultados virão naturalmente. Coloque o conhecimento em prática. Deus do mate, saber algo teoricamente é útil, mas o verdadeiro poder está em aplicá-lo. Conhecimento sem ação é como ter uma receita incrível e nunca cozinhar. Experimente usar essas estratégias em sua rotina diária, seja no trabalho, em eventos sociais ou até mesmo em conversas casuais. Cada pequena interação é uma oportunidade para praticar. Pratique consistentemente. Assim como qualquer outra habilidade, as competências sociais exigem treino regular. Quanto mais você as utiliza, mais naturais elas se tornam. Por outro lado, negligenciá-las pode fazer com que você perca essa capacidade ao longo do tempo. Considere isso como um músculo. Quanto mais exercitado, mais forte ele fica. Se você estiver disposto a dar esses 3 passos, verá que criar amizades e fortalecer relacionamentos pode se tornar tão natural quanto respirar. Ao absorver e aplicar as estratégias que você encontrará nas próximas páginas, prepare-se para observar seu índice de conexão, IC, aumentar exponencialmente. Este livro é o seu guia para dominar a arte da conexão humana. Com dedicação e prática, você descobrirá que o desafio da amizade não é apenas superável, mas também recompensador. A ciência da conexão. As pessoas podem esquecer o que você disse, podem esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Maya Angelou. Operação Ponte. O codinome dele era Ponte. Era um diplomata estrangeiro de alto escalão, com acesso a informações valiosas. Transformá-lo em aliado dos Estados Unidos poderia ser um golpe estratégico brilhante. Mas havia um grande desafio. Como convencer alguém a mudar sua lealdade para um país que não era o seu? A resposta estava em construir uma relação de confiança e oferecer algo tão atraente que ele não pudesse recusar. Tudo girava em torno de paciência, observação meticulosa e uma abordagem cuidadosamente planejada para criar uma amizade genuína. O objetivo era fazer com que Ponte visse seu futuro nos Estados Unidos. Literalmente. Uma investigação detalhada revelou que Ponte enfrentava frustrações significativas. Ele fora preterido em várias promoções e expressara insatisfação com sua situação financeira no país de origem. Além disso, havia comentários informais de que ele admirava os Estados Unidos e consideraria se aposentar lá, caso fosse viável. Esses detalhes foram cruciais. Os analistas concluíram que, com o incentivo certo, especialmente um plano financeiro vantajoso, seria possível persuadi-lo a colaborar. Mas como chegar perto o suficiente para propor tal acordo sem despertar suspeitas? Foi aqui que entrou em cena Alex, um agente especializado do FBI. Sua missão era cultivar uma relação com Ponte de maneira gradual e natural, como quem rega uma planta até que ela floresça. O processo precisava ser lento e sutil. Qualquer movimento abrupto poderia fazer Ponte levantar barreiras e cortar qualquer contato. Alex foi treinado para usar técnicas comportamentais específicas que promovem conexões humanas. O primeiro passo era fazer Ponte gostar dele antes mesmo de trocarem uma palavra. O segundo era transformar essa boa impressão inicial em uma amizade duradoura. MS, a abordagem invisível. Meses antes do primeiro encontro oficial, Alex começou a preparar o terreno. Inteligência prévia mostrou que Ponte tinha um hábito semanal. Todas as quintas-feiras ele saía da embaixada e caminhava 2 quarteirões até um mercado local. Com base nessa informação, Alex recebeu instruções para se posicionar estrategicamente ao longo do trajeto. Ele não deveria interagir diretamente com Ponte, apenas estar presente de forma discreta, mas perceptível. Como um profissional experiente, Alex sabia que sua presença eventualmente chamaria a atenção de Ponte. E assim aconteceu. Após algumas semanas, Ponte começou a notar aquele homem que parecia cruzar seu caminho regularmente. Curiosamente,
Alex não tentou se esconder ou disfarçar sua identidade. Ele simplesmente existia no ambiente de Ponte, sem ameaças ou intenções óbvias. Isso ajudou Ponte a se acostumar à presença de Alex, reduzindo qualquer desconforto inicial. Depois de algumas semanas, Alex avançou para o próximo nível. Começou a usar sinais corporais sutis para transmitir mensagens amigáveis. Sorrisos discretos, acenos de cabeça, contato visual breve, mas caloroso, e gestos como inclinar a cabeça levemente. Todos esses elementos foram projetados para enviar sinais não verbais de aproximação e confiança. 2 meses se passaram antes de Alex dar o próximo passo. Ele começou a seguir Ponte até o mercado, mantendo sempre uma distância respeitosa. Observou que Ponte comprava sempre o mesmo item, uma lata de feijão. Armado com esse detalhe aparentemente trivial, Alex esperou o momento certo. Numa quinta-feira, enquanto Ponte escolhia sua lata habitual de feijão, Alex pegou uma idêntica na prateleira ao lado. Virando-se casualmente, ele disse: "Olá, meu nome é Alex. Sou agente do FBI." Ponte sorriu e respondeu: "Eu já imaginava." Esse breve diálogo marcou o início de uma amizade que, ao longo dos meses, se tornou mais próxima. Eventualmente, Ponte concordou em compartilhar informações valiosas com Alex, solidificando uma parceria inesperada. Por que tanto tempo? Um observador externo poderia questionar por que o processo levou tanto tempo. A resposta está na psicologia por trás, da conexão humana. Cada etapa foi meticulosamente planejada para criar um sentimento de familiaridade e segurança. Para alguém como Ponte, altamente treinado em detectar ameaças, qualquer erro poderia comprometer toda a operação. Como membro da equipe de análise comportamental do FBI, fui responsável por orquestrar essa abordagem. Nosso objetivo era garantir que Ponte se sentisse confortável o suficiente para aceitar um encontro cara a cara com Alex. Mais do que isso, queríamos que ele visse Alex não como um adversário, mas como um amigo em potencial. Os passos que Alex seguiu para conquistar a confiança de Ponte são exatamente os mesmos que qualquer pessoa pode usar para formar amizades verdadeiras. A chave está em entender que relações genuínas não acontecem do dia para a noite. Elas exigem paciência, observação e uma abordagem cuidadosa. Usando o caso de Ponte como exemplo, vamos explorar as etapas que Alex completou para aplicar a ciência da conexão, uma fórmula que pode ser usada para construir laços em qualquer contexto, seja pessoal, profissional ou social. A essência da conexão humana. A arte de construir relações pode ser desvendada por meio de uma fórmula simples, mas poderosa. Presença, mais. Encontros, mais. Tempo, mais. Impacto, conexão. Esses 4 elementos, presença, proximidade, encontros, frequência, tempo, duração e impacto, intensidade, formam os pilares de qualquer interação humana significativa. Vamos explorar como essas variáveis funcionam juntas para criar laços duradouros. 1. Presença. O primeiro passo para a conexão. A presença refere-se à proximidade física ou emocional entre 2 pessoas. No caso do diplomata conhecido pelo codinome Estrela, o agente especial Lucas não se aproximou abruptamente. Ele sabia que um movimento repentino poderia fazer Estrela se sentir ameaçado e afastá-lo completamente. Em vez disso, Lucas começou a frequentar os mesmos espaços que Estrela, mantendo uma distância segura. A chave aqui é criar familiaridade sem invadir o espaço pessoal. Quando as pessoas compartilham o mesmo ambiente de forma consistente, elas tendem a desenvolver uma sensação de conforto mútuo. Esse fenômeno psicológico é conhecido como efeito de mera exposição. Quanto mais alguém está presente em sua vida, maior a probabilidade de você sentir afinidade por essa pessoa. No entanto, a presença precisa ser equilibrada. Se alguém se sente pressionado ou intimidado pela proximidade, ele pode reagir com evasão. No caso de Estrela, Lucas garantiu que sua presença fosse sutil e não ameaçadora, permitindo que o diplomata se acostumasse gradualmente à ideia de tê-lo por perto.
Encontros. Quantidade importa. Os encontros regulares são fundamentais para solidificar uma conexão. No caso de Estrela, Lucas aumentou gradativamente o número de vezes em que seus caminhos se cruzavam. Isso foi feito de maneira natural, como se fosse coincidência. Cada encontro breve, mesmo sem palavras, ajudava a construir uma base de confiança. Frequência é o motor que impulsiona a familiaridade. Pense em como os amigos próximos geralmente se encontram regularmente, mesmo que seja apenas para trocar algumas palavras. Esses momentos frequentes criam oportunidades para fortalecer os laços. 3. Tempo. Qualidade em cada momento. Além da frequência, o tempo dedicado a cada interação também desempenha um papel crucial. À medida que Estrela se acostumava à presença de Lucas, o agente começou a estender a duração desses encontros. Por exemplo, ele passou a seguir Estrela até o mercado e a permanecer ali por períodos mais longos, criando uma rotina compartilhada. O tempo gasto junto é diretamente proporcional ao nível de influência que você exerce sobre outra pessoa. Pais que passam mais tempo com seus filhos, por exemplo, têm maior capacidade de moldar suas perspectivas e comportamentos. Da mesma forma, casais que investem tempo de qualidade juntos tendem a ter relacionamentos mais fortes. 4. Impacto. O elemento decisivo. O impacto refere-se à profundidade emocional ou prática de suas interações. No caso de Estrela, Lucas cultivou curiosidade ao manter sua intenção oculta por meses. Essa abordagem despertou no diplomata o desejo de descobrir quem era aquele homem e qual era seu propósito. Impacto pode ser criado de várias maneiras, através de gestos significativos, conversas profundas ou até mesmo silêncios estratégicos. É o elemento que transforma uma relação superficial em algo memorável. Quando você satisfaz as necessidades emocionais ou práticas de outra pessoa, cria um vínculo que vai além da mera conveniência. Aplicando a fórmula na vida. Reautura. Esses 4 elementos podem ser aplicados tanto em situações profissionais quanto pessoais. Considere um relacionamento romântico, por exemplo. Casais que estão no início de um namoro tendem a maximizar todos os 4 elementos. Eles buscam estar próximos fisicamente, se encontram com frequência, passam horas juntos e criam momentos intensos, cheios de emoção. Por outro lado, relacionamentos que começam a enfraquecer muitas vezes sofrem com a falta de um ou mais desses elementos. Um casal que vive ocupado demais para se ver regularmente, por exemplo, pode perceber que a chama da paixão começa a diminuir. Nesse caso, é possível revitalizar a relação ajustando conscientemente a fórmula. Aumentando a frequência dos encontros, dedicando mais tempo um ao outro ou introduzindo atividades que gerem impacto emocional. Autoavaliação. Como está sua conexão? Para avaliar suas próprias relações, pergunte-se. Presença. Vocês compartilham o mesmo espaço regularmente? Encontros. Com que frequência vocês se veem ou interagem? Tempo. Quanto tempo você dedica a essas interações? Impacto. Suas interações têm significado ou são superficiais? Se uma relação parece estagnada, identifique onde está a falha. Talvez você precise passar mais tempo com a pessoa ou criar momentos mais intensos e significativos. Se, por outro lado, você deseja distanciar-se de alguém, reduza gradualmente esses elementos. Uma retirada lenta e cuidadosa evita mal-entendidos e preserva os sentimentos da outra parte. Construindo ou desfazendo laços. A beleza dessa fórmula está em sua versatilidade. Ela pode ser usada tanto para fortalecer relações existentes, quanto para desfazer conexões indesejadas. Ao ajustar conscientemente os níveis de presença, encontros, tempo e impacto, você assume o controle de suas interações sociais. Lembre-se, relações humanas são como plantas. Precisam ser regadas com atenção e cuidado para florescer. Mas, quando necessário, também podem ser podadas com delicadeza para evitar que cresçam em direções indesejadas. Construindo conexões. A arte invisível.
Imagine que você é um cientista com acesso a informações sensíveis trabalhando para uma agência governamental. Um dia, inesperadamente, você recebe um convite de um representante do governo chinês para visitar a China e dar uma palestra sobre um projeto não confidencial. O convite inclui todas as despesas pagas e até mesmo uma semana extra para explorar o país como turista. Você relata o convite ao seu superior, que aprova a viagem, desde que você evite compartilhar qualquer dado sigiloso. Empolgado com a oportunidade única, você aceita. Ao chegar à China, um intérprete o recebe no aeroporto e se apresenta como seu guia durante toda a estadia. Ele é amigável, prestativo e demonstra interesse genuíno em sua vida pessoal. Durante os passeios, ele paga suas refeições, organiza atividades culturais e compartilha histórias sobre sua família e rotina. Naturalmente, você também começa a falar sobre sua vida. Menciona o nome de sua esposa, datas de aniversário e feriados familiares. Ao longo dos dias, você percebe quantos interesses têm em comum, apesar das diferenças culturais. No dia da palestra, tudo corre bem. Após o evento, alguém na plateia se aproxima para elogiar seu trabalho e faz uma pergunta sutil relacionada ao seu campo de pesquisa. Embora a resposta não envolva segredos, ela tangencia áreas sensíveis. Você responde com entusiasmo, sem perceber o peso estratégico da interação. No aeroporto, antes de embarcar para casa, o intérprete lhe informa que sua palestra foi um sucesso absoluto e que o governo chinês gostaria de convidá-lo novamente no próximo ano. Eles prometem um auditório maior e até mesmo cobrirão as despesas de sua esposa para acompanhá-lo. Como agente especializado em contra-inteligência do FBI, minha missão frequentemente envolvia entrevistar cientistas que retornavam de viagens internacionais para avaliar se haviam sido alvo de tentativas de recrutamento por agentes estrangeiros. Muitos relataram histórias semelhantes. Os anfitriões foram extremamente cordiais, nunca pressionaram por informações secretas e mantiveram um tom amigável durante toda a visita. Nenhuma irregularidade aparente. No entanto, algo me incomodava nessas descrições. Os cientistas sempre mencionavam o quanto tinham em comum com seus intérpretes. Essa coincidência despertou minha curiosidade. Sabendo que pontos em comum são uma ferramenta poderosa para criar conexões, comecei a analisar essas interações sob a ótica de uma fórmula comportamental específica: presença, encontros, tempo e impacto. Embora a frequência dessas interações fosse baixa, apenas uma visita anual, a duração era significativa. O intérprete passava todos os dias com o cientista, desde o café da manhã até as atividades noturnas. Além disso, a intensidade das conversas, ainda que triviais, criava vínculos emocionais. Foi então que percebi: esses cientistas estavam sendo habilmente recrutados sem sequer perceber. E, inicialmente, eu também não havia enxergado essa estratégia sutil. Os chineses, conscientemente ou não, aplicavam uma abordagem natural de construção de amizades. Por ser tão orgânica, o cérebro humano não a reconhece como uma técnica de manipulação. A partir desse insight, comecei a usar essa mesma fórmula para identificar sinais de recrutamento durante minhas entrevistas. Passei a questionar detalhes específicos. Quão próximos os cientistas ficaram de seus anfitriões? Com que frequência se encontraram? Quanto tempo passaram juntos? Qual foi o nível de impacto emocional nas interações? Também instruí os cientistas antes de suas viagens sobre como identificar essas táticas sutis. Alertá-los sobre o uso estratégico de proximidade, repetição e conexões emocionais ajudava a proteger nossos segredos nacionais. Fórmula da conexão e você. Ao longo deste livro, usaremos essa fórmula como base para construir relacionamentos significativos. Seja qual for o tipo de conexão que você deseja, breve ou duradoura, casual ou profunda, ela será moldada pelos mesmos elementos fundamentais: presença, encontros, tempo e impacto. Pense nessa fórmula como o alicerce invisível
que sustenta qualquer edifício social. As formas podem variar, mas a estrutura permanece constante. Aplicando a fórmula no cotidiano. Conheci recentemente Philip, filho de um amigo próximo. Ele havia acabado de se formar em uma faculdade de uma cidade pequena e mudado para Los Angeles em busca de novas oportunidades. Solteiro e habituado à vida tranquila de comunidades menores, ele sentia dificuldade em fazer amigos em uma metrópole tão vasta e movimentada. Minha sugestão foi simples: encontre um local acessível, como um café ou bar perto de seu apartamento, e torne-se uma presença familiar ali. Philip deveria exibir sinais amistosos, gestos como sorrisos discretos ou contato visual leve, para transmitir segurança e acessibilidade. Sentar sozinho no balcão ou em uma mesa seria suficiente para começar. Essas visitas regulares garantiriam presença, enquanto a frequência e a duração das idas ao bar fortaleceriam a familiaridade. Para aumentar o pull's impacto, ele poderia adicionar um toque de curiosidade à sua rotina. Philip me contou que colecionava bolinhas de gude antigas. Sugeri que levasse algumas peças raras, juntamente com uma lupa para examiná-las enquanto bebia. Esse hobby peculiar atrairia inevitavelmente perguntas de curiosos. Além disso, orientei Philip a cultivar uma relação positiva com os funcionários do bar. Garçons e bartenders atuariam como embaixadores, falando bem dele aos outros clientes. Quando alguém perguntasse quem era aquele jovem com as bolinhas de gude, os funcionários dariam depoimentos favoráveis, criando uma imagem positiva antes mesmo de qualquer interação direta. Algumas semanas depois, Philip ligou animado para me contar que a estratégia funcionara. Na primeira noite, enquanto examinava as bolinhas com a lupa, o garçom se aproximou curioso. Philip explicou seu hobby e mostrou as diferenças entre as peças. Nas visitas seguintes, o garçom começou a apresentá-lo a outros clientes interessados. As bolinhas serviram como catalisador para conversas, que gradualmente se expandiram para outros assuntos. Por que funciona? A fórmula da conexão pode parecer mágica, mas, na verdade, reflete a maneira natural como as pessoas constroem laços. Ao entender e aplicar esses princípios básicos, você pode transformar interações superficiais em amizades autênticas. Não é truque, manipulação ou artifício. É apenas a ciência da humanidade em ação. A influência da fórmula da conexão em Vladimir. Lembre-se de Vladimir, que inicialmente jurou nunca dirigir uma palavra a mim. Minha primeira ação foi criar uma presença consistente em sua vida. Todos os dias eu me sentava diante dele e lia o jornal, sem emitir uma única palavra ou demonstrar qualquer intenção direta de interação. Esse comportamento silencioso estabeleceu proximidade, mas, mais importante ainda, transmitiu uma mensagem clara. Eu não representava uma ameaça. Quando Vladimir percebeu isso, sua curiosidade natural começou a surgir. Por que esse agente aparecia todos os dias? Qual era o propósito por trás dessa rotina aparentemente inócua? Minhas visitas diárias e minha leitura silenciosa funcionaram como um gancho para despertar seu interesse. Sobrecarregado pela curiosidade, Vladimir quebrou seu próprio silêncio e tomou a iniciativa de falar comigo. Naquele momento, ele já não estava reagindo à minha vontade, mas sim à sua própria motivação interna. Mesmo assim, eu não me abri imediatamente. Ao contrário, lembrei-o de seu juramento inicial. Essa abordagem introduziu 2 princípios psicológicos importantes, que exploraremos mais adiante neste livro: o princípio da escassez e o conceito de que quanto maior a restrição, maior o desejo. Ao não me tornar acessível de imediato, aumentei ainda mais a curiosidade de Vladimir, intensificando sua determinação em se conectar comigo. Quando ele finalmente baixou suas barreiras emocionais e psicológicas, pude aplicar as técnicas de construção de conexão discutidas aqui para levá-lo a compartilhar informações voluntariamente. Para usar a fórmula da conexão de forma eficaz, é crucial entender o tipo de relação que você deseja estabelecer
e o tempo necessário para cultivá-la. Obviamente, essa fórmula tem pouco impacto em encontros únicos ou esporádicos. Imagine, por exemplo, que você está em uma conferência de um dia em Cleveland, Ohio, e conhece alguém que chama sua atenção. Se seus sinais amistosos forem recebidos com indiferença ou rejeição, provavelmente não haverá progresso naquele momento. No entanto, se você se mudar para Cleveland, poderá usar a proximidade, a frequência, a duração e o impacto para construir uma relação significativa com essa pessoa ao longo do tempo. O contínuo da conexão humana. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, elas estão na zona dos desconhecidos. Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade estranha, cercado por rostos que não reconhece. Ou imagine-se em um café, restaurante ou parque, rodeado por pessoas que não fazem parte do seu círculo social. Nesses cenários, você está no ponto inicial do contínuo da conexão humana, a zona dos desconhecidos. Você é um estranho para os outros, assim como eles são para você. A maioria das interações humanas permanece nessa zona. Diariamente, passamos por centenas, talvez milhares, de pessoas sem sequer notá-las. No entanto, ocasionalmente, algo chama nossa atenção. Pode ser algo sutil, um sorriso discreto, uma postura relaxada ou até mesmo um olhar prolongado. Esses pequenos sinais podem destacar um indivíduo do resto da multidão, despertando nossa curiosidade. O que faz com que um desconhecido se destaque e capture nossa atenção. Esse fenômeno pode ser explicado pelo que chamamos de radar social, uma função automática do cérebro humano. Cientistas descobriram que nossos sentidos estão constantemente enviando informações ao cérebro, que as processa para avaliar se uma pessoa em nosso campo de visão deve ser ignorada, abordada ou evitada. Esse processo é instintivo, programado em nossa biologia e baseia-se na interpretação de comportamentos verbais e não verbais como amigáveis, neutros ou ameaçadores. Podemos comparar esse mecanismo ao uso de um detector de metais em uma praia. Uma pessoa caminha pela areia, balançando o dispositivo de um lado para o outro. Na maior parte do tempo, o detector permanece em silêncio, indicando que nada de relevante está enterrado ali. Mas, eventualmente, o aparelho emite um som agudo, alertando para algo abaixo da superfície. O que ela encontra pode ser valioso, um anel perdido ou uma moeda antiga. Pode ser irrelevante, uma lata enferrujada. Ou, em casos raros, pode ser perigoso, uma mina terrestre esquecida. Da mesma forma, nosso cérebro atua como um detector de metais social, constantemente escaneando o ambiente em busca de sinais que indiquem oportunidades ou ameaças. Compreender esses sinais permite que você os use a seu favor, seja para atrair pessoas ou para manter a distância, aquelas que não deseja em sua vida. Das WACOs, sinais de disponibilidade e rejeição. Uma de minhas alunas compartilhou uma observação interessante sobre o comportamento humano em ambientes sociais. Ela notou que, em bares locais, homens em relacionamentos exclusivos tendiam a emitir sinais diferentes daqueles em relacionamentos abertos a aventuras extraconjugais. Alguns homens casados exibiam sinais não verbais claros de rejeição, como posturas fechadas ou falta de contato visual, desencorajando qualquer aproximação. Outros, no entanto, projetavam sinais sutis de disponibilidade, indicando que estavam abertos a interações externas. Esses sinais, embora discretos, eram perceptíveis para quem prestava atenção. O enigma do carisma. Porque algumas pessoas parecem ter um dom para atrair outras, enquanto outras, igualmente talentosas e bem-sucedidas, lutam para causar uma boa impressão. Frequentemente, a resposta está nos sinais inconscientes que elas transmitem. Uma aluna me contou sobre sua dificuldade em fazer amigos na faculdade onde leciona. Ela relatou que muitos colegas a achavam fria e distante à primeira vista, mas que, após conhecê-la melhor, desenvolviam rapidamente uma relação positiva. Ao conversarmos, descobrimos que ela cresceu em um bairro perigoso de Atlanta, onde aprendera desde cedo a se proteger. Sua postura corporal,
expressões faciais e linguagem não verbal refletiam essa necessidade de autoproteção. Embora funcional, em contextos hostis, esses sinais, que ela chamou de máscara urbana, transmitiam uma mensagem clara de não se aproxime. Em ambientes seguros como uma universidade, essa máscara pode ser interpretada como rejeição ou indiferença. Felizmente, minha aluna percebeu que não precisava mudar sua personalidade, mas ajustar a maneira como se apresentava ao mundo. Ao substituir sua máscara urbana por sinais mais amigáveis, como sorrisos leves, contato visual suave e posturas abertas, ela começou a atrair interações positivas e a construir conexões genuínas. Esse simples ajuste transformou sua experiência social, permitindo que ela se conectasse de maneira mais autêntica com os outros. A máscara urbana e os sinais que enviamos. Você já reparou em alguém com uma expressão fechada, olhar fixo e postura rígida enquanto caminha pela rua? Essa é o que chamamos de máscara urbana. Ela funciona como um escudo invisível, transmitindo sinais claros de não me perturbe. Embora muitas pessoas que exibem essa expressão nem percebam os sinais que estão enviando, eles têm um impacto significativo. Desencorajam interações. É por isso que entender os sinais não verbais apropriados pode fazer toda a diferença na maneira como somos percebidos pelos outros. Quando a máscara urbana pode ser útil. Pense nas cidades grandes, onde mendigos frequentemente abordam transeuntes em busca de esmolas. Esses pedintes são estratégicos. Eles não escolhem alvos aleatoriamente. Ao contrário, observam atentamente os sinais emitidos pelas pessoas ao redor. Se alguém faz contato visual, sorri ou demonstra empatia, as chances de ser abordado aumentam consideravelmente. Por outro lado, quem adota uma máscara urbana, evitando o contato visual, mantendo uma expressão neutra ou até mesmo parecendo ocupado, reduz drasticamente suas chances de ser notado. Se você se vê constantemente cercado por pedintes, provavelmente está enviando sinais inconscientes, que convidam à aproximação. Sem esses sinais, as chances de receber dinheiro caem para praticamente zero. Nesse contexto, a máscara urbana pode ser uma ferramenta valiosa para preservar sua privacidade. Um conselho inesquecível. Quando eu era adolescente, tive uma experiência marcante. Estava caminhando por uma área desconhecida e rapidamente percebi que aquele lugar era perigoso. Eu claramente parecia deslocado. Foi então que um homem mais velho, percebendo minha vulnerabilidade, me ofereceu um conselho simples, mas poderoso. Ande como se soubesse aonde está indo. Balance os braços com firmeza. Dê passos decididos. E se alguém falar com você, responda como se tivesse algo importante a dizer. Assim, você não será visto como uma presa fácil. Esse conselho foi inestimável. Ele destacou como nossa linguagem corporal, nossos movimentos, gestos e expressões, pode influenciar como somos percebidos. Assim como um antílope saudável e alerta dificilmente será escolhido por um predador na savana, pessoas que projetam confiança e propósito tendem a evitar ser vistas como vítimas potenciais. O espectro da conexão humana. Estranhos são a matéria-prima das amizades. Quando conhecemos alguém pela primeira vez, esse indivíduo começa no ponto médio do espectro entre amigo e inimigo. A partir daí, nossas interações, tanto verbais quanto não verbais, determinam se essa pessoa se moverá em direção à amizade ou permanecerá distante. Usar os sinais certos pode transformar um desconhecido em um aliado. Mas, o limite invisível. Imagine-se dirigindo para casa após um longo dia de trabalho. De repente, você percebe que um carro está colado na sua traseira. Seu cérebro, sempre vigilante, detecta imediatamente a ameaça. O veículo invadiu sua bolha de segurança, aquela distância invisível que nos protege de perigos potenciais. Curiosamente, você só nota essa invasão porque seu cérebro estava monitorando automaticamente o tráfego ao seu redor,
mesmo sem que você estivesse conscientemente ciente disso. O mesmo princípio se aplica às interações humanas. Nosso cérebro está constantemente avaliando os sinais emitidos por outras pessoas. Quando esses sinais são normais e não ameaçadores, respondemos automaticamente, sem questionar. Por isso que as técnicas apresentadas neste livro funcionam tão bem. Elas se encaixam naturalmente no comportamento humano básico. Mesmo que alguém pense que está percebendo suas intenções, seu cérebro interpretará seus gestos como normais, desde que estejam dentro do patamar humano aceitável. O desafio moderno das relações. Recentemente, fiz um experimento em sala de aula. Convidei 2 estudantes para subir ao palco e conversar cara a cara por 5 minutos. Eles hesitaram, sem saber sobre o que falar. Após alguns segundos de silêncio constrangedor, instruí-os a virar as cadeiras de costas uma para a outra e trocar mensagens de texto. Surpreendentemente, eles se engajaram facilmente na conversa virtual. Esse experimento ilustra um problema crescente em nossa sociedade: a falta de prática nas interações face a face. Antes dos celulares e videogames, as crianças aprendiam habilidades sociais básicas brincando e conversando com amigos na escola. Elas desenvolviam naturalmente a capacidade de ler e transmitir sinais não verbais, mesmo sem perceber. Hoje, no entanto, muitas crianças passam mais tempo em casa, jogando videogames ou trocando mensagens de texto. Embora ainda haja atividades escolares e esportes, a interação social direta diminuiu drasticamente em nosso mundo tecnológico. Essa mudança tem consequências reais. As crianças tecnológicas possuem a capacidade de aprender habilidades sociais, mas precisam praticá-las para refiná-las. Sem essa prática, enfrentam dificuldades em lidar com relações interpessoais no mundo real. Nu Pius. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Compare 2 situações. Na primeira, um homem e uma mulher tentam conversar cara a cara. Ele coloca as mãos nos bolsos e desvia o olhar, enquanto ela abaixa a cabeça. Não há inclinação de cabeças, sorrisos ou gestos positivos. Na segunda cena, os mesmos jovens estão sentados separados, mas relaxados, enquanto trocam mensagens de texto. Suas expressões são mais naturais e descontraídas. Essa comparação revela como a comunicação virtual pode ser mais confortável para muitas pessoas hoje em dia. No entanto, este livro foi criado para ajudá-lo a superar essas barreiras e desenvolver conexões autênticas no mundo real. Afinal, a vida digital pode complementar, mas nunca substituir, as ricas experiências de interação humana genuína. Ser percebido antes de falar. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Will Rogers, imagine-se em uma noite quente de verão, sentado ao ar livre, enquanto observa pequenos pontos luminosos dançarem no escuro. Os vagalumes, com seu brilho intermitente, são uma das maravilhas mais encantadoras da natureza. Embora o processo biológico por trás dessa luz seja fascinante, aqui nos concentraremos em sua função social. Por que os vagalumes acendem? Os cientistas acreditam que esses insetos utilizam suas luzes para múltiplos propósitos. Em alguns casos, a luminescência funciona como um aviso para predadores, indicando que não são uma refeição agradável. Outras vezes, serve como uma forma de comunicação entre indivíduos da mesma espécie, ajudando-os a identificar companheiros e até mesmo determinar o sexo de outros vagalumes. No contexto do acasalamento, o padrão e a intensidade dos sinais luminosos podem ser decisivos. Por exemplo, estudos mostraram que ritmos mais rápidos e luzes mais brilhantes tendem a atrair mais fêmeas em certas espécies. Vagalumes e a arte da visibilidade humana. O comportamento dos vagalumes oferece uma metáfora poderosa para a maneira como nos apresentamos ao mundo. Assim como esses insetos usam luzes para se destacar no escuro, nós também emitimos sinais, muitas vezes sem perceber, que influenciam como somos percebidos pelos outros. Antes mesmo de dizer uma palavra, nossa linguagem corporal já está comunicando volumes. Quando encontramos alguém pela primeira vez,
Essa pessoa não tem informações prévias sobre nós. Tudo o que ela tem para formar uma opinião inicial é o que vê. Da mesma forma que um vagalume pode escolher acender ou permanecer invisível, podemos decidir transmitir sinais amistosos ou neutros. Esses sinais podem determinar se alguém se sentirá inclinado a interagir conosco ou simplesmente nos ignorar. Pense nisso como tentar chamar um táxi em uma rua movimentada. Enquanto vários carros passam, você foca apenas nos táxis com a luz de livre acesa. Da mesma forma, nosso cérebro filtra rapidamente as pessoas ao nosso redor, classificando-as como oportunidades, ameaças ou neutras. Se alguém parece neutro ou desinteressante, provavelmente será ignorado. Mas se essa pessoa exibe sinais amigáveis, nosso cérebro a interpreta como alguém acessível e digno de atenção. Oxio. Porque algumas pessoas se destacam. Já esteve em uma festa ou evento social onde algumas pessoas parecem naturalmente atrair olhares e conversas, enquanto outras passam despercebidas? Às vezes, isso pode ser atribuído à aparência física ou à exibição de status. Mas frequentemente o fator-chave é a linguagem corporal. Pessoas que enviam sinais positivos, mesmo que involuntariamente, saem do anonimato e entram na categoria de potenciais amigos. Nosso cérebro está constantemente monitorando o ambiente em busca de pistas sociais. Sinais inimigos nos fazem enxergar alguém como uma ameaça, enquanto sinais amistosos nos atraem. Quando conhecemos novas pessoas, é crucial enviar os sinais certos para garantir que elas nos vejam sob uma luz positiva. Os 3 pilares dos sinais amistosos. Quais são esses sinais não verbais que podem aumentar suas chances de ser notado e criar uma base sólida para futuras interações? Entre os muitos gestos disponíveis, 3 se destacam como especialmente eficazes: o levantar de sobrancelhas, a inclinação da cabeça e o sorriso genuíno. Sim, o cérebro humano consegue distinguir entre um sorriso verdadeiro e um forçado. 1. Levantar de sobrancelhas. Esse é um movimento rápido e quase imperceptível, durando cerca de 1/6 de segundo. Quando 2 pessoas se aproximam, elas geralmente levantam as sobrancelhas para sinalizar que não representam uma ameaça. Esse gesto é tão automático que muitas vezes nem percebemos que o estamos fazendo. Experimente observar as pessoas ao seu redor. Durante cumprimentos iniciais, como um oi ou como vai, o levantar de sobrancelhas quase sempre acompanha a interação. Em encontros subsequentes, esse gesto pode ser substituído por um leve movimento do queixo, especialmente entre homens. Se você está interessado em conhecer alguém do outro lado de um salão lotado, tente usar esse sinal. Um levantar de sobrancelhas pode funcionar como um convite silencioso. Se a pessoa responder com o mesmo gesto, isso indica receptividade. Caso contrário, talvez seja melhor direcionar sua atenção para outra pessoa. 2. Inclinação da cabeça. Inclinar levemente a cabeça é um sinal universal de interesse e abertura. Esse gesto expõe parte do pescoço, uma área vulnerável do corpo, transmitindo confiança e disponibilidade para a interação. É um convite subconsciente para que a outra pessoa se aproxime. 3. Sorriso genuíno. Um sorriso verdadeiro envolve não apenas os lábios, mas também os músculos ao redor dos olhos. Esse tipo de sorriso é irresistível porque transmite autenticidade e calor humano. Um sorriso forçado, por outro lado, pode ser interpretado como insincero ou até mesmo hostil. Interpretando os sinais. Nem todos os movimentos de sobrancelhas são amistosos. Alguns gestos podem parecer exagerados ou artificiais, como quando alguém mantém as sobrancelhas levantadas por muito tempo. Isso pode ser percebido como estranho ou desconfortável. Da mesma forma, evitar contato visual ou manter um olhar fixo por tempo prolongado pode ser interpretado como ameaçador ou invasivo. Em situações sociais normais, o contato visual dura apenas uma fração de segundo.
Olhar diretamente nos olhos, por mais de 1 ou 2 segundos, pode ser visto como intensidade emocional, seja de amor ou hostilidade. Portanto, equilibrar o contato visual com breves pausas é essencial para criar uma atmosfera confortável. Assim como os vagalumes usam sua luz para se destacar no escuro, podemos usar nossos sinais não verbais para nos tornarmos mais visíveis e atraentes para os outros. Ao dominar gestos simples como o levantar de sobrancelhas, a inclinação da cabeça e o sorriso genuíno, você pode aumentar significativamente suas chances de ser notado e bem recebido. Lembre-se, a primeira impressão é construída antes, mesmo de dizer uma palavra. Faça dela algo memorável. Gestos amistosos, inclinação da cabeça, sorrisos e contato visual. Inclinação da cabeça, um gesto de confiança. Inclinar a cabeça para o lado é um gesto universalmente reconhecido, como sinal de abertura e amizade. Esse movimento expõe uma das artérias carótidas, localizadas no pescoço, que são essenciais para a circulação do sangue oxigenado ao cérebro. Em situações de perigo ou desconforto, as pessoas tendem a proteger essa área puxando os ombros para cima ou inclinando a cabeça para frente. Por outro lado, quando alguém inclina a cabeça para o lado, está indicando que se sente seguro e confiante na presença do outro. Esse gesto é especialmente poderoso em interações sociais. Pessoas que inclinam a cabeça durante conversas são percebidas como mais simpáticas, acessíveis e dignas de confiança. As mulheres, por exemplo, frequentemente enxergam homens com a cabeça inclinada como mais atraentes e menos intimidadores. Da mesma forma, aqueles que inclinam a cabeça ao falar demonstram interesse genuíno e empatia, características que fortalecem vínculos interpessoais. No entanto, há diferenças culturais e contextuais. Nos negócios, manter a cabeça ereta pode transmitir autoridade e confiança, mas em ambientes sociais ou românticos, a ausência dessa inclinação pode ser interpretada como frieza ou desinteresse. Para homens que desejam criar conexões em bares ou eventos sociais, inclinar levemente a cabeça ao abordar uma mulher pode evitar que ela interprete suas intenções como ameaçadoras. Sorrisos, a linguagem universal da aceitação. Um sorriso é uma das formas mais eficazes de comunicação não verbal. Ele transmite felicidade, confiança e aceitação, além de aumentar o nível de atração da pessoa que sorri. Quando você sorri para alguém, é quase inevitável que essa pessoa retribua o gesto, criando um ciclo positivo de interação. Essa troca libera endorfinas no cérebro, promovendo uma sensação de bem-estar mútuo. No entanto, nem todos os sorrisos são iguais. Existem 2 tipos principais: o sorriso genuíno e o sorriso forçado. Um sorriso real envolve o movimento sincronizado dos cantos da boca para cima, o levantamento das bochechas e a formação de rugas ao redor dos olhos, conhecidas como pés de galinha. Já um sorriso falso muitas vezes é assimétrico, começa e termina de forma irregular e não engaja os músculos ao redor dos olhos. Para identificar um sorriso genuíno, observe os detalhes. Em sorrisos verdadeiros, o nariz pode até apontar ligeiramente para baixo, e bolsas temporárias podem surgir sob os olhos. Mesmo em pessoas jovens cuja pele é mais elástica e esconde rugas, o cérebro humano consegue detectar a diferença entre um sorriso autêntico e um artificial. Praticar um sorriso genuíno exige atenção. Tente lembrar de momentos em que você sentiu felicidade real ou gratidão profunda, e tente replicar essa expressão diante do espelho. Com o tempo, esse gesto pode se tornar automático, permitindo que você use seu sorriso como uma ferramenta poderosa para construir conexões. Contato visual. A chave para a conexão. O contato visual é outra ferramenta crucial para estabelecer relações. Ele funciona como uma maneira silenciosa de dizer: estou aqui e estou interessado. Olhar nos olhos de alguém por cerca de 1 segundo é suficiente para transmitir um sinal amistoso sem parecer invasivo. Mais do que isso, pode ser interpretado como uma ameaça,
especialmente em ambientes sociais ou românticos. Para usar o contato visual de forma eficaz, combine-o com outros sinais amistosos, como um sorriso leve. Se o alvo do seu olhar retribuir, com um sorriso, ou restabelecer o contato visual após um breve desvio, isso indica que ele está receptivo à interação. Nesse caso, você pode se aproximar com maior confiança. Há também técnicas avançadas como o contato visual estendido, que consiste em prolongar o olhar por alguns segundos a mais enquanto vira lentamente a cabeça. Isso cria a ilusão de que o contato visual foi quebrado, evitando que o gesto seja interpretado como encarar. No entanto, use essa técnica com moderação, pois o excesso pode ser mal interpretado como intimidade prematura ou comportamento predatório. Dilatação da pupila. O sinal invisível. Embora menos perceptível no dia a dia, a dilatação da pupila é um indicador poderoso de interesse e atração. Quando alguém vê algo, ou alguém que desperta sua atenção, suas pupilas naturalmente se expandem. Quanto maior a dilatação, maior o nível de fascínio. Esse fenômeno é mais evidente em pessoas com olhos claros, como olhos azuis, enquanto indivíduos com olhos escuros podem parecer mais misteriosos devido à menor visibilidade das mudanças nas pupilas. Historicamente, figuras como Cleópatra usavam substâncias naturais, como a atropina, para dilatar as pupilas e parecer mais sedutoras. No entanto, é importante lembrar que a dilatação também pode ser influenciada por fatores externos, como a luz ambiente, então deve ser interpretada com cautela. Toque, uma linguagem sutil. O toque é uma das formas mais íntimas e complexas de comunicação não verbal. Mesmo um leve toque no braço pode ter um impacto significativo, desde que seja bem recebido. Pesquisas mostram que pedidos acompanhados de um toque suave têm maior probabilidade de sucesso, pois transmitem confiança e proximidade. No entanto, o toque deve ser usado com cuidado. Toques inapropriados ou mal recebidos podem causar reações negativas, como afastamento físico ou expressões faciais de desconforto. Para medir o nível de conforto de alguém, comece com toques leves e observáveis, como um toque no braço, entre o cotovelo e o ombro. Se a pessoa se afastar ou mostrar sinais de desconforto, respeite seus limites e recue. Toques nas mãos são ainda mais pessoais e devem ser reservados para relacionamentos mais próximos. Se você tocar a mão de alguém e ela se afastar, mesmo que discretamente, isso não significa necessariamente rejeição, mas sim que a pessoa ainda não está pronta para um nível maior de intimidade. Respeitar esses sinais é essencial para construir confiança e avançar gradualmente na relação. Gestos simples como inclinar a cabeça, sorrir genuinamente e manter contato visual adequado podem transformar completamente a maneira como somos percebidos pelos outros. Esses sinais não verbais funcionam como uma linguagem universal, capaz de transmitir confiança, interesse e amizade. Ao praticar essas técnicas e observar as reações das pessoas ao seu redor, você pode se tornar mais habilidoso em criar conexões autênticas e duradouras. Contato visual estendido. A arte de conectar, sem intimidação, o contato visual estendido. É uma ferramenta poderosa para construir conexões, mas deve ser usado com cuidado. Enquanto o contato visual breve, de cerca de 1 segundo, é visto como natural e amigável, prolongar esse olhar por mais tempo pode ser interpretado como ameaçador, especialmente entre estranhos. Encarar alguém diretamente nos olhos, sem quebrar o contato, pode facilmente ser confundido com agressividade ou intenções predatórias. No entanto, quando duas pessoas já possuem algum nível de afinidade, como amigos ou parceiros românticos, o contato visual prolongado se torna uma forma de aprofundar o vínculo emocional. Para usar essa técnica de maneira segura em interações com desconhecidos, há uma abordagem sutil que pode ser aplicada. Após fazer contato visual inicial, mantenha o olhar por 1 segundo
e em seguida lentamente vire a cabeça enquanto continua a observar a pessoa por mais 1 ou 2 segundos. Esse movimento cria a ilusão de que o contato visual foi quebrado, evitando que suas ações sejam percebidas como encarar. Essa técnica permite intensificar o impacto emocional do seu sinal amistoso sem invadir o espaço pessoal do outro. No entanto, é essencial evitar exageros. Homens, em particular, tendem a forçar intimidade prematura ao usar o contato visual estendido de maneira inadequada, o que pode prejudicar relacionamentos em potencial. O segredo está em equilibrar a duração e a intensidade do olhar para transmitir interesse genuíno sem parecer invasivo. Dilatação da pupila. Um sinal inconsciente de interesse. A dilatação da pupila é uma resposta automática que revela muito sobre nossas emoções. Quando uma pessoa se sente atraída ou interessada por outra, suas pupilas tendem a se expandir. Quanto maior a dilatação, mais forte é o nível de fascínio. Embora seja difícil perceber essa mudança durante interações cotidianas, ela desempenha um papel importante na comunicação não verbal. Pessoas com olhos claros, como olhos azuis, tendem a exibir essa dilatação de maneira mais evidente, enquanto indivíduos com olhos escuros podem parecer mais misteriosos, já que suas pupilas são menos perceptíveis. Historicamente, figuras como Cleópatra usavam substâncias naturais, como a atropina, para dilatar as pupilas e aumentar sua sensualidade. No entanto, é importante lembrar que a dilatação também pode ser influenciada por fatores externos, como a luz ambiente, então deve ser interpretada com cautela. Embora a dilatação da pupila seja um indicador valioso de interesse, seu uso prático como sinal amistoso é limitado no dia a dia. Afinal, poucas pessoas conseguem detectar mudanças sutis nas pupilas durante conversas casuais. Ainda assim, essa resposta inconsciente pode contribuir para a percepção geral de atração ou confiança. Permissão para ser preso. A estratégia dos sinais amistosos. Um caso intrigante ilustra como os sinais amistosos podem ser usados até mesmo em situações delicadas, como interrogatórios policiais. Durante minha carreira como agente do FBI, investiguei um suspeito de abuso infantil. Apesar de termos identificado uma vítima, precisávamos de provas adicionais para confirmar a extensão dos crimes. Sem evidências suficientes para um mandado de prisão, decidi convidar o suspeito para uma entrevista voluntária no escritório do FBI. Minha estratégia era criar um ambiente acolhedor e rapidamente estabelecer uma conexão. Recebi o suspeito na porta com um movimento calculado de sobrancelhas, a cabeça levemente inclinada e um sorriso simulado, completo com rugas ao redor dos olhos, mesmo que eu não sentisse nenhuma simpatia por ele. Apertei sua mão calorosamente e o convidei para entrar, oferecendo café. Esse gesto tinha 2 propósitos. Primeiro, explorar o princípio psicológico da reciprocidade, onde as pessoas tendem a retribuir favores. Segundo, observar onde ele colocaria a xícara, um indicador de quão confortável ele estava se sentindo. Antes mesmo de começarmos as perguntas, o suspeito fez uma declaração reveladora. Como você pode me tratar com tanto respeito depois do que fiz? Essa pequena confissão surgiu porque ele interpretou meus sinais amistosos como uma oportunidade para confiar em mim. Ao simular uma conexão, consegui obter informações cruciais que levaram à sua prisão e condenação. O paradoxo do Botox. Quando a beleza física compromete os sinais sociais. Às vezes, as melhores intenções podem ter consequências inesperadas. Um exemplo disso é o caso de uma esposa que decidiu fazer tratamentos com Botox e cirurgias plásticas para parecer mais jovem e atraente para seu marido. Ela estava animada para mostrar os resultados, esperando que ele ficasse impressionado. No entanto, o Botox paralisou certos músculos ao redor dos olhos, impedindo-a de exibir movimentos naturais, como o levantar das sobrancelhas ou os famosos pés de galinha, que surgem com sorrisos genuínos. Embora ela parecesse mais bonita fisicamente, o marido começou a sentir que algo estava errado.
Ele não recebia mais os sinais amistosos a que estava acostumado e passou a questionar se ela havia feito os procedimentos para atrair outra pessoa. Esse exemplo destaca a importância dos sinais não verbais na comunicação interpessoal. Mesmo que a aparência física melhore, a ausência de expressões naturais pode gerar mal-entendidos e distanciamento emocional. Toque, uma linguagem poderosa, mas delicada. O toque é uma das formas mais sutis e complexas de comunicação não verbal. Em situações sociais, ele pode transmitir uma ampla gama de mensagens, desde concordância e afeto até apoio e intimidade. Pesquisas mostram que até mesmo um leve toque no braço pode ter efeitos positivos duradouros, melhorando as chances de pedidos educados serem aceitos. No entanto, o toque deve ser usado com extrema cautela. Mesmo gestos aparentemente inofensivos podem provocar reações negativas, como afastamento físico, aumento da distância ou expressões faciais de desconforto. Essas reações indicam que a pessoa não está receptiva e dificilmente verá você como um potencial amigo. No início de uma relação, limite os toques às áreas seguras, como o braço entre o cotovelo e o ombro. Toques nas mãos são mais íntimos e devem ser reservados para conexões mais profundas. Se você tocar a mão de alguém e a pessoa se afastar, mesmo que discretamente, isso não significa necessariamente rejeição, mas sim que ela ainda não está pronta para um nível maior de intimidade. Respeitar esses sinais é fundamental para construir confiança gradualmente. Um método seguro para medir o nível de conforto de alguém é realizar toques acidentais, como roçar levemente a mão. A maioria das pessoas tolerará esse tipo de contato, mas enviará sinais não verbais claros, indicando aceitação ou rejeição. Observar essas pistas permitirá que você ajuste seu comportamento de acordo com a situação. Os elementos discutidos aqui, contato visual estendido, dilatação da pupila, sinais amistosos simulados, o paradoxo do botox e o toque, destacam a complexidade da comunicação não verbal. Cada gesto, por menor que seja, pode ter um impacto significativo nas interações humanas. Ao entender e aplicar essas técnicas de maneira consciente e respeitosa, você pode fortalecer suas conexões e construir relações mais autênticas e duradouras. Práticas de sincronia. O poder do espelhamento. A prática de sincronia ou espelhamento é uma técnica não verbal que pode fortalecer conexões e facilitar o desenvolvimento de amizades. Quando você encontra alguém pela primeira vez, espelhar a linguagem corporal dessa pessoa, como cruzar os braços quando ela cruza ou inclinar-se da mesma forma, cria uma sensação subconsciente de harmonia. Esse gesto sutil transmite afinidade e confiança, tornando mais fácil estabelecer vínculos. No entanto, o espelhamento deve ser natural e discreto. Por exemplo, se uma mulher usando um vestido curto não puder cruzar as pernas como seu interlocutor, ela pode optar por cruzá-las de maneira diferente, como no nível dos joelhos ou calcanhares. A outra pessoa provavelmente não perceberá conscientemente o espelhamento, mas sentirá intuitivamente que há uma conexão positiva. Por outro lado, a ausência de sincronia pode gerar desconforto e desencorajar interações. Praticar o espelhamento é simples. Em ambientes sociais ou profissionais, observe como as pessoas ajustam suas posturas para se alinhar umas com as outras. Para treinar, experimente mudar sua posição enquanto conversa com amigos ou colegas. Dentro de pouco tempo, você notará que eles tendem a imitar seus movimentos. Embora possa parecer estranho no início, essa reação é completamente normal e inconsciente. Após algumas sessões de prática, você estará apto a usar o espelhamento como uma ferramenta poderosa para construir relações. Inclinação corporal, um sinal de interesse. As pessoas tendem a inclinar o corpo na direção de quem gostam e se afastar de quem não gostam. Durante minha carreira no FBI, participei de eventos diplomáticos onde observava os convidados para identificar dinâmicas interpessoais. Uma inclinação corporal em direção ao outro é um indicador claro de receptividade. Quando combinada,
Com outros sinais amistosos, como sorrisos, acenos de cabeça ou toques leves, sugere que uma relação próxima já foi estabelecida. Por outro lado, inclinar a cabeça para trás ou girar o torso para longe são sinais sutis de distanciamento. Até mesmo a posição dos pés pode revelar intenções. Pés apontados para longe de alguém podem indicar desejo de evitar contato. Esses detalhes, embora pequenos, podem fazer toda a diferença entre aceitação e rejeição. Essa análise também é útil em contextos educacionais e profissionais. Em sala de aula, alunos interessados geralmente se inclinam para frente, inclinam a cabeça e assentem ocasionalmente. Já aqueles que perderam o interesse podem se recostar, revirar os olhos ou até cochilar. Da mesma forma, em apresentações de negócios, monitorar os gestos do público pode ajudar a identificar aliados, indecisos e oponentes, virando a mesa, convertendo céticos em apoiadores. Em uma ocasião específica no FBI, precisei defender uma operação complexa e cara diante de um grupo de decisores. Enquanto fazia minha apresentação, observei cuidadosamente os sinais não verbais dos presentes. Rapidamente identifiquei quem estava a favor e quem era cético. Meu instinto inicial era focar nos apoiadores, pois seria mais confortável. Entanto, decidi concentrar meus esforços nos céticos. Ao me aproximar deles, fiz perguntas diretas e adaptei meu discurso para abordar suas preocupações. Gradualmente, notei mudanças sutis. Eles começaram a se inclinar para frente, inclinar a cabeça e demonstrar maior engajamento. No final, obtive a aprovação necessária. Monitorar e interpretar sinais não verbais me permitiu ajustar minha estratégia e conquistar apoio crucial. Sussurros e intimidade. Sussurrar é um comportamento íntimo que reflete proximidade. Não é algo que qualquer pessoa pode fazer impunemente. Quando duas pessoas sussurram juntas, é seguro assumir que compartilham uma relação especial. Esse gesto é um sinal claro de confiança e amizade. Roubar. Comida. Um sinal de proximidade. Imagine estar em um restaurante e ver um estranho pegar comida do seu prato. Provavelmente, isso causaria desconforto. Agora, imagine que seja um familiar ou amigo próximo fazendo o mesmo. Sua reação seria muito diferente, certo? Isso ocorre porque roubar comida é aceito apenas em contextos de intimidade. Portanto, esse gesto pode ser um indicador valioso de proximidade e confiança. Gestos expressivos. Reforçando a conexão. A intensidade dos gestos varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. No entanto, indivíduos que se gostam tendem a usar gestos mais expressivos durante conversas. Movimentos das mãos, como abrir as palmas, ou enfatizar pontos com gestos descendentes, reforçam a comunicação verbal e mantêm o foco na interação. Para encorajar alguém a continuar falando, você pode inclinar-se para a frente, abaixar ligeiramente a cabeça e demonstrar atenção total. Assentir com a cabeça também é uma maneira eficaz de validar o que o outro está dizendo. Um aceno duplo sugere que você deseja que a pessoa continue falando, enquanto assentir excessivamente ou rapidamente pode ser interpretado como impaciência ou falta de interesse. Usado corretamente, o gesto de assentir cria uma atmosfera positiva e incentiva o diálogo. Dicas verbais. Validando a mensagem. Além dos gestos, dicas verbais como entendo, continue ou marcadores como reforçam a conexão. Essas pequenas confirmações mostram ao falante que você está engajado e validando sua mensagem. Juntos, esses sinais verbais e não verbais criam uma experiência de comunicação rica e significativa, fortalecendo laços e construindo confiança. Atenção. Focada. Quando se trata de interações humanas, poucas coisas são tão poderosas quanto a atenção plena. Quando alguém está falando, é essencial que você demonstre que valoriza suas palavras. Isso significa evitar distrações como o celular, que pode facilmente interromper o fluxo da conversa. A maioria das pessoas sente uma compulsão inexplicável de atender chamadas ou verificar notificações.
mas resistir a essa tentação é crucial para criar uma conexão genuína. Se o telefone tocar durante uma conversa, a melhor abordagem é silenciá-lo, enviá-lo diretamente para a caixa postal e voltar sua atenção para o interlocutor. Esse gesto simples transmite uma mensagem clara. A pessoa à sua frente é mais importante do que qualquer outra coisa. Além disso, ao demonstrar esse nível de respeito, você cria uma impressão positiva que facilita o estabelecimento de relações, sejam elas pessoais ou profissionais. 7 dicas para aumentar suas gorjetas e fazer as pessoas gostarem de você. Fazer com que as pessoas gostem de você em um encontro único pode trazer benefícios tangíveis, desde resolver problemas até receber ajuda voluntária. Para garçons e garçonetes, isso pode se traduzir em gorjetas maiores. Aqui estão 7 estratégias comprovadas para conquistar seus clientes. Dica 1. Toque leve. Mulheres. Pesquisas mostram que um toque suave no braço, mão ou ombro pode aumentar significativamente as gorjetas. Esse contato físico cria uma sensação de proximidade e amizade. No entanto, é importante ter cuidado para não ultrapassar limites. Por exemplo, homens acompanhados podem interpretar o toque como flerte, o que pode gerar ciúme e reduzir as gorjetas. Dica 2. Use enfeites no cabelo. Mulheres. Garçonetes que usam acessórios no cabelo, como flores ou presilhas, tendem a receber gorjetas maiores. Esses detalhes visuais podem fazer com que os clientes as percebam como mais atraentes, predispondo-os a serem mais generosos. Curiosamente, esse efeito não se aplica aos garçons. Dica 3. Apresente-se pelo nome, homens e mulheres. Quando os garçons ou garçonetes se apresentam pelo nome, eles parecem mais acessíveis e simpáticos. Um sorriso sincero ao se apresentar reforça essa percepção, aumentando as chances de gorjetas mais altas. Garçons que seguem essa prática recebem, em média, $2 a mais por conta. Dica 4. Crie reciprocidade. Homens e mulheres. A reciprocidade é um princípio psicológico poderoso. Quando os clientes recebem algo, mesmo que pequeno, tendem a retribuir. Oferecer balas de hortelã junto com a conta ou escrever obrigado na parte de trás do recibo pode surtir esse efeito. Outra técnica envolve simular preocupação com a qualidade da comida, pedindo desculpas por uma suposta demora e servindo o prato normalmente após alguns minutos. Esse gesto faz os clientes se sentirem valorizados. Dica 5. Repita o pedido do cliente. Homens e mulheres. Repetir o pedido dos clientes cria uma sensação subconsciente de semelhança. As pessoas tendem a gostar de quem se parece com elas, e repetir suas palavras funciona como uma forma de espelhamento. Isso aumenta a probabilidade de gorjetas maiores. Dica 6. Ofereça um serviço impecável. Homens e mulheres. Um bom serviço é fundamental para boas gorjetas. Cumprimente os clientes com um sorriso. Repita seus pedidos. Mantenha os copos cheios e verifique regularmente se precisam de algo. Adapte-se rapidamente às preferências individuais. Alguns gostam de atenção constante, enquanto outros preferem privacidade. Dica 7. Aplique a regra de ouro da amizade. A regra é simples. Faça os clientes se sentirem bem sobre si mesmos e eles gostarão de você. Quanto mais confortáveis e valorizados os clientes se sentirem, maior será a sua disposição para deixar gorjetas generosas. Sinais inimigos. Evite-os a todo custo. Assim como os vagalumes usam sinais luminosos para atrair companheiros ou afastar predadores, nós também emitimos sinais amigos ou inimigos. Quando o objetivo é criar uma boa impressão, é essencial evitar comportamentos que possam ser interpretados como ameaçadores ou desrespeitosos. O olhar prolongado. Encarada. Contato visual é positivo, desde que seja breve. Um olhar que dura mais de 1 segundo pode ser percebido como agressivo, especialmente entre estranhos. Esse tipo de comportamento ativa alertas defensivos no cérebro humano,
prejudicando a conexão. Olhar de cima a baixo. Esse tipo de análise visual é extremamente invasivo em interações casuais. Ele invade o espaço pessoal do outro, causando desconforto e, muitas vezes, desconfiança. Em relacionamentos próximos, no entanto, pode ser visto como lisonjeiro. Varredura de corpo inteiro. Essa técnica pode ser usada estrategicamente para intimidar, como no caso de um pai avaliando o namorado de sua filha. Embora eficaz para transmitir mensagens não verbais claras, deve ser evitada em contextos sociais normais, pois pode ser interpretada como ofensiva. Ao dominar técnicas como atenção focada, toques leves e princípios de reciprocidade, você pode criar conexões significativas e influenciar positivamente as interações. Ao mesmo tempo, é crucial evitar sinais inimigos, como encaradas, prolongadas ou varreduras invasivas, que podem prejudicar suas chances de construir relações harmoniosas. Com prática e consciência, você pode se tornar um mestre na arte de fazer amigos e conquistar corações, seja em encontros únicos ou em relacionamentos duradouros. 10. Coberto. Comportamentos que revelam identidades escondidas. Após minha experiência no FBI, dediquei parte da minha carreira a treinar policiais disfarçados para que pudessem se integrar em ambientes hostis sem levantar suspeitas. Um dos principais sinais que frequentemente expõem esses agentes é o olhar. Como mencionado anteriormente, invadir o espaço pessoal de alguém, seja fisicamente ou visualmente, exige autoridade ou permissão social. Policiais, por natureza, de sua função, têm o direito implícito de observar pessoas e lugares de maneira mais intensa do que cidadãos comuns. Por exemplo, imagine-se parado em um semáforo ao lado de uma viatura policial. É quase inevitável lançar um olhar rápido na direção do veículo. Se o policial notar seu olhar e virar a cabeça para encará-lo, você provavelmente desviará os olhos rapidamente, possivelmente até rezando para não ser abordado. No entanto, o inverso raramente acontece. O policial, confiante em sua posição de autoridade, continuará olhando fixamente, sem sentir a necessidade de desviar o olhar. Esse comportamento, embora natural para um oficial, pode facilmente expor um policial disfarçado em situações delicadas. Considere outro cenário. Um agente à paisana entra em um bar frequentado por criminosos para ganhar sua confiança. Ao entrar, ele pode instintivamente fazer uma pausa, varrer lentamente o ambiente com os olhos em busca de ameaças e, em seguida, caminhar até o balcão para pedir uma bebida. Embora esse comportamento pareça normal para um policial, ele contrasta drasticamente com o de um cliente típico. Pessoas comuns geralmente evitam contato visual direto ao entrar em espaços desconhecidos, especialmente locais perigosos. Elas tendem a se dirigir diretamente ao bar ou a uma mesa, sentar-se e só então observar discretamente o ambiente. Já os frequentadores habituais do bar, que já conquistaram certa permissão social, podem olhar livremente ao redor sem causar estranheza. Esse contraste sutil, mas perceptível, pode alertar criminosos experientes que são treinados para identificar discrepâncias comportamentais. Revirar os olhos. Um sinal de desprezo. Revirar os olhos é um gesto universalmente reconhecido como um sinal de rejeição ou desaprovação. Quando alguém faz esse movimento, está enviando uma mensagem clara de que considera o comentário ou ação de outra pessoa inadequada ou absurda. Por exemplo, imagine-se em um grupo de amigos quando alguém faz uma declaração considerada idiota. Se você revirar os olhos em resposta, mesmo que discretamente, essa pessoa pode perceber e guardar uma impressão negativa de você. Isso vale tanto para estranhos quanto para conhecidos. Monitorar o revirar de olhos pode ser uma ferramenta interessante para avaliar o nível de aceitação de suas ideias. Quando as pessoas discordam de algo que você disse, elas muitas vezes reviram os olhos quando acham que você não está olhando. Esse gesto revela quem está resistindo à sua proposta, permitindo que você ajuste sua abordagem. Em vez de gastar energia tentando convencer aqueles que já estão alinhados com você, evidenciados por gestos como acenos de cabeça ou sorrisos,
concentre-se nas pessoas que demonstram sinais de rejeição. Cerrar os olhos e franzir as sobrancelhas. Cerrando os olhos involuntariamente, uma pessoa pode transmitir desconfiança ou incômodo, mesmo que isso ocorra por razões externas, como luz forte. Da mesma forma, sobrancelhas franzidas são frequentemente associadas a sentimentos de desaprovação, dúvida ou raiva. Esses sinais, embora sutis, podem criar barreiras invisíveis em interações sociais. A tensão facial, que inclui apertar a mandíbula, cerrar os olhos e franzir as sobrancelhas, é outro conjunto de sinais inimigos que podem ser percebidos à distância. Esses gestos indicam que a pessoa pode estar emocionalmente sobrecarregada ou preparada para confronto, mesmo que essa tensão seja resultado de estresse acumulado em outros aspectos da vida. Ela pode ser mal interpretada em contextos sociais, dificultando o estabelecimento de conexões genuínas. Postura agressiva e sinais de ataque. Uma postura com as mãos na cintura, combinada com os pés afastados, é um sinal claro de dominância e preparação para confronto. Esse posicionamento baixa o centro de gravidade do corpo, tornando-o mais estável para uma possível luta. Além disso, mãos na cintura aumentam a envergadura, projetando uma imagem de imponência. Outros sinais de ataque incluem fechar os punhos, abrir as narinas para aumentar a entrada de ar e, em alguns casos, vermelhidão no rosto. Esses sinais ativam respostas automáticas no cérebro humano, preparando o receptor para uma reação de lutar ou fugir. Obviamente, esse tipo de linguagem corporal é prejudicial para o início de qualquer relação amigável. Gestos de insulto e diferenças culturais. Certos gestos, como levantar o dedo médio, são universalmente reconhecidos como ofensivos. No entanto, outros gestos considerados inofensivos em uma cultura podem ser altamente insultuosos em outra. Por exemplo, o sinal de polegar para cima é visto como positivo em muitos países, mas em algumas regiões do Oriente Médio pode ser interpretado como um insulto grave. Portanto, ao interagir com pessoas de diferentes culturas, é fundamental estar ciente dessas nuances para evitar mal-entendidos. Nariz franzido e outros sinais inimigos. Franzir o nariz é outro gesto que pode ser interpretado como aversão ou desaprovação. Assim como outros sinais inimigos, ele cria uma barreira psicológica que desencoraja aproximações. Da mesma forma, a aparência física e o estilo de vestimenta podem funcionar como sinais amistosos ou inimigos, dependendo do contexto. Por exemplo, usar uma jaqueta de couro com caveiras e acessórios agressivos pode sinalizar perigo em ambientes formais, mas ser visto como amistoso em um show de rock. Um episódio envolvendo meu filho Bradley ilustra bem a importância dos detalhes na apresentação pessoal. Certa vez ele me ensinou que pequenas escolhas como a carteira que você carrega podem revelar muito sobre sua personalidade. Desde então, passei a observar detalhes sutis, como a qualidade das costuras nas roupas ou o acabamento dos sapatos. Esses elementos podem expor inconsistências entre a imagem que alguém tenta projetar e sua real identidade. Os sinais inimigos, sejam eles gestos, expressões faciais ou até mesmo escolhas de vestuário, têm o poder de criar barreiras invisíveis nas interações humanas. Para construir relações positivas, é essencial estar atento a esses sinais e ajustar seu comportamento de acordo. Lembre-se, a primeira impressão é moldada antes mesmo de uma palavra ser dita. Portanto, use sua linguagem corporal e aparência para transmitir confiança e receptividade, criando assim oportunidades para conexões significativas. Competição por espaços. O caso das vagas de estacionamento. A territorialidade também se manifesta em situações cotidianas, como procurar uma vaga de estacionamento. Imagine-se dirigindo em círculos em um estacionamento lotado, quando finalmente você avista alguém prestes a sair de sua vaga. Imediatamente, você liga o pisca-alerta para reivindicar o espaço. No entanto, o motorista que está saindo parece demorar uma eternidade ajustando o banco, o espelho e conferindo itens pessoais. Isso ocorre porque, naquele momento, ele ainda
se sente o dono daquele território e só cederá quando estiver pronto. Curiosamente, as pessoas costumam liberar vagas mais rapidamente quando ninguém está esperando. Lições dos animais. O comportamento territorial em cães. Os animais domésticos, especialmente os cães, oferecem exemplos fascinantes de territorialidade. Imagine duas pessoas entrando pela primeira vez na casa de um amigo que tem um cachorro. Uma delas adora cães e imediatamente se abaixa para fazer carinho, olhando diretamente nos olhos do animal. Para sua surpresa, o cão começa a rosnar e mostrar os dentes. Por outro lado, a pessoa que não gosta de cães evita contato visual e mantém distância. Para seu desgosto, o cachorro se aproxima, cheira suas pernas e busca atenção. Essa reação aparentemente contraditória faz sentido quando analisada sob a ótica territorial. A pessoa que ama cães invadiu o espaço do animal ao se aproximar rapidamente e encará-lo nos olhos. Um gesto que tanto humanos quanto cães interpretam como ameaçador. Já a pessoa indiferente não representou nenhuma ameaça, despertando a curiosidade natural do animal. Ler os pés para entrar em conversas. Antes de iniciar uma conversa com alguém, especialmente em grupos já formados, é importante observar pistas sutis que indicam se você será bem-vindo. Os pés das pessoas podem revelar muito sobre sua disposição para incluir novos membros. Grupos abertos. Se os pés dos participantes estiverem voltados para fora, deixando um espaço aberto, isso indica que o grupo está receptivo a novos integrantes. Grupos fechados. Por outro lado, se os pés estiverem apontados uns para os outros formando um círculo fechado, isso sugere que a conversa é privada e que eles preferem não ser interrompidos. Essa leitura corporal pode ajudar a evitar constrangimentos e garantir que você escolha o momento certo para se aproximar e iniciar uma interação. Interpretando grupos abertos e fechados. Imagine-se em um ambiente social, tentando decidir como e quando se integrar a uma conversa. Uma das maneiras mais eficazes de identificar grupos receptivos é observar o posicionamento dos pés. Quando os membros de um grupo mantêm seus pés voltados para fora, isso sinaliza que estão abertos à entrada de novos participantes. Por outro lado, se os pés estiverem voltados uns para os outros formando um círculo fechado, isso indica que a conversa é privada e que eles não desejam ser interrompidos. Sua missão, caso queira se juntar ao grupo, é identificar aqueles que exibem sinais de abertura. Ao se aproximar, envie sinais amistosos, como levantar as sobrancelhas, inclinar levemente a cabeça e oferecer um sorriso genuíno. Esses gestos comunicam que você não representa uma ameaça e aumentam suas chances de ser bem recebido. Lembre-se, nosso cérebro está constantemente escaneando o ambiente em busca de sinais positivos ou negativos. Se você emitir sinais inimigos, como posturas rígidas ou expressões fechadas, o grupo provavelmente se sentirá desconfortável com sua presença. Ao ocupar o espaço vazio no grupo, faça-o com confiança. Pessoas seguras são percebidas de forma mais positiva do que aquelas que parecem hesitantes. No entanto, é importante equilibrar essa confiança para não cruzar a linha tênue que separa autoconfiança de arrogância. Enquanto escuta a conversa, assinale seu interesse com pequenos acenos de cabeça. Esse gesto transmite aprovação e demonstra que você valoriza o que está sendo dito. Evite interromper abruptamente. Aguarde uma pausa natural para se apresentar ou contribuir para o diálogo. Uma das formas mais rápidas de construir uma conexão é encontrar pontos em comum com os membros do grupo. Em eventos profissionais, por exemplo, todos já compartilham um interesse básico pelo tema do encontro. Se encontrar algo em comum não for imediato, tente falar sobre música, um assunto universal que pode gerar conversas animadas. Evite, no entanto, temas polêmicos que possam criar tensões, como política ou religião. Quando reencontrar essas pessoas mais tarde, chame-as pelo nome. Isso cria uma impressão positiva e mostra que você se importa. Como Dale Carnegie destacou, o nome de uma pessoa é o som mais importante para ela em qualquer idioma. Lembrar nomes
é uma forma poderosa de demonstrar reconhecimento e valorização. Pontes conversacionais. Ao reencontrar alguém que você conheceu anteriormente, use pontes conversacionais para retomar a conexão. Isso envolve referenciar detalhes de uma conversa anterior, como comentários específicos, piadas ou gestos característicos. Essas referências sutis transmitem a mensagem de que você não é apenas um rosto novo, mas alguém que compartilha experiências e interesses. Além disso, elas permitem que você continue o processo de construção da amizade sem precisar recomeçar do zero. Leitura de sinais em pessoas sozinhas. Se você notar alguém sozinho com os pés voltados para a saída, há uma boa chance de que essa pessoa esteja pensando em partir. Isso oferece uma oportunidade para abordá-la. Ao se aproximar, envie sinais amistosos e faça uma observação empática, como: parece que você está pensando em ir embora, ou essa festa não está muito animada, né? Alternativamente, você pode simplesmente perguntar: vejo que você está sozinho hoje. O que achou deste evento? Com sorte, a pessoa responderá, e você poderá usar essa resposta para continuar a conversa. De vagalume a amigo. O próximo passo. Fazer amigos começa no primeiro contato visual. Este capítulo explorou principalmente os sinais não verbais que enviamos e como eles moldam nossas interações. Como as pessoas geralmente nos veem antes de nos ouvirem, nossas comunicações não verbais funcionam como um trailer de quem somos, influenciando como os outros nos percebem e decidem se querem ou não investir em uma relação conosco. Enviar sinais amistosos de forma eficaz prepara o terreno para interações bem-sucedidas. No entanto, é crucial evitar o excesso de autoconsciência. As pessoas são naturalmente hábeis em transmitir sinais não verbais de maneira inconsciente. Quando tentamos reproduzi-los conscientemente pela primeira vez, podemos cair na armadilha da passarela, a sensação de que todos estão percebendo nossos esforços deliberados. Isso pode fazer com que nossos gestos pareçam forçados e pouco naturais, comprometendo nossa credibilidade. Por exemplo, imagine alguém tentando simular um sorriso genuíno ou inclinar a cabeça de forma amigável. Se a pessoa estiver excessivamente preocupada com sua aparência, seus movimentos podem parecer artificiais, revelando suas intenções e prejudicando a interação. Para evitar esse efeito, pratique esses gestos até que se tornem automáticos. Agora que você está ciente da existência dessa armadilha, estará melhor equipado para superá-la e desenvolver conexões autênticas.